Boa noite, irmãos. Então, com grande alegria que nós nos reunimos nesta noite. Eu me chamo Cristina, atualmente estou morando na missão de Fortaleza e a assistência apostólica, junto com a assistência de formação, me pediu que a gente fizesse esse pequeno vídeo motivacional sobre o tema de Maria, a Igreja e Cristo. E nós vamos fazer esta motivação apoiados no documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, em especial o capítulo 8º, que trata deste tema da participação da Virgem Maria na obra da salvação. Só um momento de introdução, para nos situarmos no contexto. O Concílio Vaticano II aconteceu entre os anos de 1962 e 1965. Ele foi convocado pelo então Papa João XXIII, que convocou o concílio com o desejo de fazer um grande movimento de renovação na Igreja. E esse concílio ele aconteceu em 3 sessões, onde foram 3 reuniões, onde os padres conciliares puderam se reunir, e assim nós temos este grande fruto, que são os documentos do Concílio Vaticano II, dentre eles o documento que nós estamos abordando nesta noite. E qual o contexto que existia um pouco acerca do tema da Mariologia, Então, antes do Concílio Vaticano II, existiam 2 tendências sobre o tema de Maria na Igreja. E esses 2 temas, eles tinham correntes bem diversas e que tendiam um pouco a se conflituar. No entanto, os padres conciliares, eles conseguem harmonizar essas 2 tendências. E quais eram essas 2 tendências, A tendência do tipo cristocêntrica, que colocava em relevo a relação profunda de Cristo e da Virgem Maria, e a tendência eclesiocêntrica, que colocava em relevo justamente a relação da Virgem Maria com a Igreja. E é claro que os padres conciliares, numa postura bastante católica e universal, eles tomam aquilo que é de bom das 2 tendências e conseguem fazer uma belíssima compilação disso no documento que nós vamos tratar. É um documento muito rico, que vale a pena que todos nós, de simples leitura, de fácil compreensão, então vale a pena também que todos nós depois, numa oportunidade, possamos ler esse documento e mergulharmos um pouco mais, porque ele também tem um objetivo de trazer para a vida. Não é um documento dogmático, porque sobre Maria, neste capítulo, não se tem o objetivo de estabelecer um novo dogma. Nós sabemos aí que os 2 últimos dogmas proclamados acerca de Nossa Senhora, um foi em 1854, que foi o da Imaculada Conceição, e o outro foi em 1950, que foi o dogma da Assunção da Virgem Maria. Então, este documento ele não tem por objetivo trazer um novo dogma da Virgem Maria, mas esclarecer, aprofundar o papel da Virgem Maria na obra redentora de Cristo e na obra hoje redentora da Igreja, porque nós sabemos que a Igreja ela continua a obra salvífica de Cristo, E para esclarecer, os padres conciliares foram retornar 2 fontes que são bastante importantes para nós. Primeiro, a fonte bíblica, e aí nós vamos encontrar a figura da Virgem Maria ao longo das Sagradas Escrituras, o papel da Virgem Maria e também a tipologia, onde as Sagradas Escrituras já apontam a presença da Virgem Maria, E também as fontes patrísticas, esse retorno às fontes seguras dos padres da Igreja. Então, para a elaboração desse documento, nós retornamos, através dos padres conciliares, a essas 2 fontes, patrística e das Sagradas Escrituras, as fontes bíblicas. E isso é muito importante para nós, por quê? Porque nós não podemos compreender o papel da Virgem Maria isolada do todo da Igreja, do todo da história da Igreja, porque os padres patrísticos, eles nos trazem toda a riqueza da história da Igreja e das próprias Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento. Então, isso para nós é muito importante.
E aí nós vamos percorrendo o documento, nós vamos vendo que primeiramente eles vão fazer uma associação da Virgem Maria na economia da salvação. E nós temos aqui algumas passagens bíblicas que são importantes trazidas pelo documento, né? Que é a passagem de Gênesis, aonde nós ouvimos o proto-evangelho, né? Aonde a mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e aí nós já temos um pré-anúncio da Virgem Maria e da sua missão de redenção e de salvação do homem, que por ela, né, a serpente será vencida. Temos também a passagem de Isaías, aonde a Virgem Maria é aquela filha de Sião que... Vamos lá. Então, em Isaías nós temos a Virgem que conceberá e dará à luz ao Messias, aquela que, sendo visitada por Deus e por obra do Espírito Santo, concebe e dá à luz àquele que libertará Israel, libertará o povo de Israel. E nós temos também em Miqueias a filha de Sião, né? Sião e os anauins, né? A pobre de Yahvé, os humildes de Yahvé, aqueles que foram dispersos, mas que permaneceram fiéis à promessa, e permanecendo fiéis à promessa, receberam de Deus a recompensa, né? Então Maria também é essa figura que traz a vitória, né, sobre a serpente, que por meio da promessa de Deus aguarda o Messias e nela mesmo se cumpre a profecia messiânica. E também Maria é aquela filha de Sião, modelo de filha de Sião, aquela que humildemente aguarda as promessas e os planos de Deus se cumprirem na vida dela. E aí também nós vamos pelo caminho neotestamentário, né, do Novo Testamento, e o documento vai nos apresentar primeiramente Maria na Anunciação. Maria na Anunciação é aquela que foi preparada por Deus para gerar um filho, seu filho unigênito, né? Mas não só foi preparada por Deus, mas todo o caminho da livre adesão da Virgem Maria aos planos divinos. Mas o sim que Maria apresentou a Deus foi um sim livre e consciente. Maria, ela tinha consciência dos planos de Deus para a vida dela. Maria, ela foi livre ao dizer. Então isso é muito importante, porque Maria não foi, vamos dizer assim, né, um boneco nas mãos de Deus. Mas Maria foi aquela que livremente, conscientemente, foi aderindo aos planos de Deus na sua vida. Ela livre do pecado original por obra do Espírito Santo, por graça de Deus, e assim a salvação acontece por primeiro na vida da Virgem Maria, porque quando ela foi concebida sem pecado, ela por primeiro recebeu a salvação. Salvação que nós receberíamos depois, através da cruz, em Maria foi antecipada pelos méritos de Cristo, pela sua relação com Cristo, porque ela seria a mãe do Cristo. E aí toda a dimensão de Maria que se consagra ao serviço do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. Então, uma obediência totalmente dócil a Deus. Então, aqui nós vemos a fé e a obediência de Maria, que gera uma resposta livre e consciente aos planos de Deus, que gera uma resposta totalmente dedicada e confiante aos planos de Deus. E aí, continuando, né, aqui nós estamos fazendo o percurso que o próprio documento faz. Nós vamos ver Maria e a infância de Jesus, a presença e a dedicação da Virgem Maria durante o período onde Cristo esteve oculto. Nós sabemos que dentro da dinâmica da vida de Cristo, houve um tempo em que Cristo viveu realidades ocultas, o escondimento de Nazaré, o tempo onde Cristo viveu os planos de Deus e a salvação na vida dos homens através do escondimento de Nazaré. E Maria é aquela que vai acompanhando, se unindo ao seu filho. E tudo aquilo que Jesus viveu é obra de redenção. E na medida em que Maria acompanha Jesus em tudo aquilo que ele vive, ela também vai cooperando com essa obra de salvação.
Então nós poderíamos dizer que é essa união com Cristo que faz com que Maria seja participe da obra de salvação. Então ela acompanha Cristo desde a sua infância até a sua morte. Maria, ela caminha com Cristo, ela percorre com Cristo e ela vai nesse caminho se dedicando inteiramente a Ele, né? Então, e depois nós vamos ver Maria e a vida pública. E aqui nesse momento é muito importante, porque às vezes há muitas controvérsias, porque ao mesmo tempo que há uma profunda união, parece que há um rompimento, né? Alguns momentos em que Cristo coloca quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, mulher, ainda não é chegada a minha hora, onde parece que não há tantos vínculos entre a Virgem Maria e Jesus, mas na verdade Cristo está aí formando também a Virgem Maria no caminho da caridade, no caminho da esperança. Jesus, ele está alargando o coração da Virgem Maria. Jesus, ele está fazendo com que o coração da Virgem Maria seja cada vez mais alargado pelo amor. Então, em momentos onde na vida pública de Jesus nós poderíamos até dizer que parece que há um certo rompimento de relação, no fundo há um estreitamento de relação, porque ele vai aprofundando o seu vínculo com a Virgem Maria, um vínculo que nunca foi, né, mas que até então poderia ser só físico, fisiológico, biológico, de sangue, mas que vai se tornando cada vez mais um vínculo de uma profunda unidade com a vontade de Deus. Então, na medida em que Cristo vai caminhando para o cumprimento pleno da vontade de Deus na vida dele, ele também vai conduzindo a própria Virgem Maria para o profundo cumprimento da vontade de Deus na vida dela. Porque o cumprimento da vontade de Deus na vida de Jesus é também sinônimo e significação do cumprimento da vontade de Deus na vida da Virgem Maria. E também aí na cruz ela permanece firme. Na cruz ela permanece fiel aos planos. Então a gente vê um caminho aonde o próprio Cristo vai, por assim dizer, educando a Virgem Maria na fé, na esperança e na caridade. E docilmente e livremente, conscientemente, Maria vai se deixando educar por Cristo, vai se deixando formar por Ele, nessa profunda relação que tem por fundamento a sua pobreza e a sua humildade, que tem por fundamento a fé e a obediência nos planos de Deus. E depois nós vamos ver Maria depois da ascensão, né? Então Cristo aí que passou pela cruz, que ressuscitou, que apareceu aos discípulos e que sobe aos céus. E nós vemos a relação já de Maria com os discípulos e a igreja nascente. Maria em Pentecostes, ela está presente com os apóstolos, ela está presente com os discípulos, orando, pedindo o dom do Espírito Santo. E aí é muito importante nós percebermos que nesse lugar Nossa Senhora, ela se faz uma com os apóstolos, ela se faz uma com os discípulos de Cristo, porque ela já é plena do Espírito Santo, ela já é repleta do Espírito Santo, ela, vamos assim dizer, né, já recebeu o batismo no Espírito Santo, mas em profunda comunhão com os seus filhos, que ela recebeu aos pés da cruz de Cristo, e ela acolheu com muita alegria, com muita largueza de coração, porque o seu coração foi sendo enlarguecido pelo próprio Cristo. Ela acolhe os seus filhos e se une a eles em clamor ao Espírito. Ela se une a eles em vista de que o Espírito Santo seja derramado abundantemente na vida deles. Então ela também ensina aos discípulos a perseverar na vida de oração. Ela também ensina os discípulos a clamar pelo Espírito Santo, aquele Espírito que ela já traz e já traz de modo pleno, porque ela é cheia do Espírito Santo. Então partilha aí um pouquinho esse primeiro momento que nós colocamos, a introdução do concílio e também essa relação da Virgem Maria com o mistério de Cristo. Então, espero que tenha ficado claro essa primeira parte, né, que nós partilhamos. E continuando um pouco o percurso, no capítulo 8º, nós vamos ver a relação da Virgem Maria com a Igreja.
É importante nós compreendermos que entre Deus e os homens há um único mediador, que é Jesus Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e isso nós já vemos lá em Hebreus. No entanto, poderíamos dizer assim, que entre Cristo e os homens, o próprio Cristo estabeleceu a mediação da Virgem Maria. Então, Cristo, ele é o único mediador, porque ele é Deus e homem, ele é o Verbo encarnado. Ele é o único que pode, diante de Deus, nos representar, porque ele é homem, e ele pode, diante dos homens, representar Deus, porque ele é Deus. Então, ele é este único mediador. E qual é o papel da Virgem Maria, né? Maria, ela coopera com essa mediação de Cristo. Ela coopera com essa redenção de Cristo. Por meio do seu sim, ela vai também assumindo cada homem e levando cada homem para Cristo, para que Cristo possa apresentar cada homem ao Pai, para que Cristo possa, diante do Pai, restabelecer a dignidade de cada homem. E toda a função, vamos dizer assim, redentora da Virgem Maria é uma função subordinada à redenção que o próprio Cristo opera. Porque se o Cristo é o Redentor, ele opera esta obra de redenção, ele opera esta obra de salvação, e todo o caminho de participação, nós poderíamos dizer que Maria, ela tem uma redenção participada, né? Ela participa mesmo dessa redenção de Cristo. E olha que interessante que o documento ele vai nos dizer, né? Eu vou ler aqui o parágrafo 62. A maternidade de Maria na economia da graça perdura sem cessar, desde o consentimento que ela prestou fielmente na anunciação e manteve sem cessar o pé da cruz, até a consumação final de todos os eleitos. De fato, depois de elevada ao céu, ela não abandonou esta missão salutar, mas pela sua múltipla intercessão continua a obter-nos os dons da salvação eterna. Então a maternidade de Maria é uma maternidade que começa no sim da anunciação e vai caminhar até a parousia, que é a manifestação final de Deus entre nós, né, para nós. Então nós poderíamos dizer que toda a nossa vida é uma vida acompanhada da maternidade e da intercessão da Virgem Maria. E como que Maria ela exerce sobre nós essa maternidade? Através da intercessão e da mediação de todas as graças. Por ela foi concedida, a ela foi concedida por Deus, por Cristo, que chegassem aos homens todas as graças. E o documento continua, né? Com seu amor de mãe, cuida dos irmãos de seus filhos, que ainda peregrinam e se debatem entre perigos e angústias, até que sejam conduzidos à pátria feliz. Por isso, a bem-aventurada Virgem, invocada na Igreja como título de advogada, auxiliadora, amparo e medianeira. Mas tudo isso, todo esse caminho de mediação, de auxílio, de amparo da Virgem Maria, não tira em nada a dignidade de Cristo como único mediador, mas muito pelo contrário, aumenta. Porque Cristo, como único mediador e com profundo desejo de salvar todos os homens, nos faz participar, faz com que também os outros, os homens e a Virgem Maria participem dessa obra de salvação. Nós poderíamos exemplificar isso de uma forma muito clara. Quando nós evangelizamos, rezamos por uma pessoa e essa pessoa ela tem uma experiência de Deus, nós vamos ali num caminho de acompanhamento, de oração, de intercessão, e essa pessoa vai mudando de vida, nós poderíamos dizer que nós ali estamos participando da obra de salvação na vida daquela pessoa. Então, mas quem foi que salvou a pessoa? Fomos nós? Não, foi Cristo. Por uma ação dele, por uma ação do poder dele. Mas ele o fez através de nós, através do nosso sim. Exemplo muito semelhante à Virgem Maria. É Cristo que opera a obra da salvação, mas ele o faz pela intercessão e pela mediação também da Virgem Maria. E essa intercessão e mediação ela é destinada a todos. Independente daqueles que creem ou dos que não creem, né? Mas é destinado a todos os homens.
Então é claro que nenhuma criatura pode se colocar no mesmo plano do Redentor, nenhuma. Mas, assim como o sacerdócio de Cristo ele é participado, e isso o documento vai nos dizer, pelos diversos ministros, a partir desse exemplo que eu acabei de dizer, da mesma forma, essa única obra de salvação de Cristo não exclui a participação da Virgem Maria. Muito pelo contrário, Cristo introduz essa Virgem Maria, a Virgem Maria, na obra da salvação, né? E aí o documento vai dizendo, né, que Maria, que é virgem mãe, ela é modelo para a igreja. Por que Maria, que é virgem mãe? Porque a virgindade de Maria Maria é a única que consegue conjugar a virgindade e a maternidade. E essa virgindade, essa maternidade conjugada da Virgem Maria é modelo para toda a igreja, porque a igreja também é virgem mãe. A igreja ela é virgem porque ela guarda a palavra de Deus, ela conserva em seu coração a palavra de Deus, e a igreja ela é mãe porque, por meio dessa palavra guardada, ela gera filhos. Ela gera filhos para Deus. E assim a Virgem Maria, ela guarda a palavra e gera o Filho de Deus. E a igreja, ela guarda a palavra recebida e ela, através dessa palavra recebida, fecundada no seu seio, ela gera filhos para Deus. Então a Virgem Maria, ela é para a igreja modelo dessa virgindade e dessa maternidade. E a virtude de Maria, toda a igreja ela é chamada a imitar as virtudes da Virgem Maria. Toda a igreja ela é chamada a um dia se colocar diante de Deus sem ruga e sem mancha, assim como é a Virgem Maria. A Virgem Maria ela é sem ruga e sem mancha. E toda a igreja é chamada a se esforçar constantemente para crescer a santidade, a fim de que o Senhor também vá purificando, né, as nossas manchas, o Senhor vá tirando as nossas rugas, e possamos assim um dia nos apresentar também diante dele, sem ruga e sem mancha. E todos nós, como igreja, somos chamados a imitar. O documento ele vai nos dizer uma coisa muito interessante, que o verdadeiro culto à Virgem Maria é a imitação das suas virtudes. Então, amar a Virgem Maria, ter para com ela um amor filial, significa imitar as suas virtudes, a sua virtude da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da pobreza, da confiança, da obediência, do silêncio. Então é esta a verdadeira devoção. Então, ao longo de toda a história da igreja, sempre se existiu a devoção especial à Virgem Maria. Sempre se percebeu que os cristãos tinham para com a Virgem Maria um amor, uma veneração, uma admiração, uma relação diferenciada do que tinham para com os outros santos. Claro, abaixo da adoração devida a Cristo, abaixo da adoração devida a Deus, mas que diante dos santos a Virgem Maria ela se destacava, né? A devoção à Virgem Maria ela tinha um destaque particular. Então, mas o que é mais importante em compreendermos isso, que a verdadeira devoção que nós somos chamados, o verdadeiro culto que nós somos chamados a elevar à Virgem Maria é imitá-la. Imitá-la nas suas virtudes, imitá-la na sua vida, imitá-la na sua liberdade, imitá-la na sua consciência diante dos planos de Deus. E é isso que é importante, que nessa relação Maria e Cristo, Maria profundamente ligada ao mistério de Cristo, Maria profundamente ligada ao mistério da igreja, porque Maria ela é membro da igreja. Porque é importante nós entendermos que Maria ela gera o Cristo. Ela gera o Cristo não só cabeça, mas ela gera o Cristo corpo. E a igreja é corpo de Cristo, é corpo místico de Cristo. Então Maria ela é mãe da igreja, porque ela gera Cristo, e ela gerando o Cristo, gera Cristo inteiro, não gera só o Cristo cabeça. Maria ela gera o Cristo inteiro, Cristo cabeça e corpo místico, e Maria ela é membro da igreja porque ela também foi por primeira salva.
ela também foi por primeira redimida. Então ela é igreja, ela faz parte desse corpo e desse povo dos redimidos por Cristo, que ela foi por primeira salva. Porém, na igreja, como membro da igreja, ela tem um papel singular e eminente. O documento vai dizer, né? Ela tem um papel super eminente. Porque ela é diferenciada como membro da igreja, ela é um membro totalmente diferente dos outros. E ela tem uma eminência, uma superioridade. Ela não é só irmã, ela é mãe. Ela não é só uma, ela é aquela que ajuda Cristo a conduzir a igreja, que com Cristo conduz a igreja. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou assim explicando, o que eu estou dizendo. Então, para vocês terem um pouquinho mais aí de tempo de clarear as ideias a partir do que eu vou dizendo, partilhe aí mais uma vez de 2 em 2 para a gente encerrar a nossa pregação. Então, vamos para a nossa última parte, né, da nossa pregação, motivação, que um pouco do que eu consegui colocar das normas pastorais acerca do culto e da devoção à Virgem Maria. A igreja nos anima de uma forma muito clara e de uma forma muito enfática a devoção à Virgem Maria. Porque a devoção à Virgem Maria, ela faz parte da história de fé do povo de Deus. O povo de Deus sempre, eu já falei isso, né? Perdão de estar repetindo, mas eu acho importante. O povo de Deus sempre teve para com a Virgem Maria uma devoção especial. E nós precisamos nos sentir livres para sermos filhos da Virgem Maria. Nós precisamos nos sentir livres. Claro, nós não devemos viver um culto exagerado, desencarnado, aquele culto que distancia o amor da vida, porque existe um profundo entrelaço, né? Aquele que ama a Virgem Maria também vai configurando a sua vida à vida da Virgem Maria. Então, é claro que o concílio nos exorta a não ter uma devoção, um culto exagerado, e nem também cultos a partir dos sentimentos, a partir daquela coisa assim muito, vamos dizer, né, espiritual, que não é espiritual, mas nós usamos um pouco esse termo, mas que é distante da vida. E também nos exorta a não termos uma pobreza de espírito. É muito interessante porque é muito comum entre nós católicos um certo respeito humano na devoção à Virgem Maria. Talvez um pouco diante das realidades do protestantismo que nós vivemos, né? É muito comum a gente ter um certo medo, um certo receio de falar da Virgem Maria ou de expressar a nossa devoção mariana. Mas também nós não podemos ter um espírito pequeno. Deus nos deu uma mãe grande e que tem um coração muito largo para acolher os seus filhos. E que nós, seus filhos, também somos chamados a ter um coração muito largo para acolhê-la. Então, que esse respeito humano não sirva de impedimento. Não torne o nosso coração, vamos dizer assim, mesquinho, pequeno, pobre, diante da devoção da Virgem Maria, né? Então, que a nossa devoção seja uma devoção autêntica, que a nossa devoção seja uma devoção encarnada, que a nossa devoção não seja exagerada, mas que também não seja pobre de espírito. Ou seja, que a nossa devoção seja um amor filial e um caminho de imitação. Porque quem é filho não é pobre de espírito, né? E quem é filho também não exagera no seu amor. E quem imita aquela que é, vamos dizer assim, obra acabada nas mãos de Deus. Então também ela vai nos conduzir para que a obra de Deus na nossa vida seja acabada. E por fim, o documento ele vai nos trazer que Maria ela é esperança e consolação para o povo que caminha. Que alegria! Que alegria ouvirmos que na nossa peregrinação rumo ao céu, na nossa militância rumo ao céu, né, porque nós somos igreja militante, nas nossas lutas, nas nossas labutas, nos nossos sacrifícios diários, Maria é sinal de esperança. Por que ela é sinal de esperança?
porque nela se cumpriu em totalidade aquilo que Deus deseja cumprir em nós. Maria, ela torna claro a obra acabada que Deus também está realizando em nós. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós enxergamos que todo o percurso de santificação que nós vamos trilhando, todo o percurso de peregrinação que nós vamos caminhando, já se completou na Virgem Maria. Por isso que ela é para nós sinal de esperança. Ela não é aquele modelo distante. Ela não é aquele modelo inatingível, muito pelo contrário. Ela é aquele modelo profundamente próximo de nós, profundamente íntimo de nós. E também, por último, Maria intercede pela unidade de todos os povos, todos os cristãos, perdão. O grande desejo de Deus é ver seus filhos unidos. O grande desejo de um pai e de uma mãe é ver seus filhos unidos. Acredito que a grande tristeza de um coração de um pai e de uma mãe é ver a falta de unidade entre seus filhos. Então, Maria, ela intercede para que haja entre os cristãos uma unidade. Então, a presença da Virgem Maria num diálogo ecumênico não é motivo de divisão. Muito pelo contrário, nós podemos encontrar muitos elementos na vida da Virgem Maria que são sinais de unidade, também com os irmãos que professam outra fé, também com irmãos que professam uma fé diferenciada da nossa, né? Então, pedimos também que Maria nos ensine esse caminho de unidade. Pedimos também que Maria nos ensine esse caminho, que Maria seja para nós sinal de esperança e consolação, sinal de esperança para prosseguirmos, sinal de esperança daquilo que Deus deseja acabar em nós da sua obra e sinal de consolação em todas as nossas lutas enquanto nós estivermos neste vale de lágrimas. Ela, com certeza, é a nossa consolação. Então, é uma grande alegria contemplarmos a vida da Virgem Maria, é uma grande alegria vermos a Virgem Maria no seu mistério em Cristo, na sua unidade em Cristo, e é uma grande alegria ver que Cristo, continuando a sua obra na igreja, Cristo também dá à igreja uma mãe. Eu não sei se é do conhecimento de todos vocês, mas o Papa Francisco definiu que a segunda-feira após Pentecostes, a igreja celebra na sua liturgia a memória de Maria, mãe da igreja. Para nós isso é muito importante, é um pouco fruto do documento do Concílio Vaticano II. Não é um dogma, Maria, mãe da igreja, não é um dogma, mas é importante perceber como que a igreja crê, como que nós como igreja também somos chamados a crer, que Maria, ela é nossa mãe, ela é mãe de Cristo e é nossa mãe, e como igreja nós temos uma mãe. Então espero que esta formação tenha sido assim, esclarecedora e que ela também nos desperte para uma devoção cada vez mais fecunda, mais filial e mais imitadora da Mãe de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.